Vamos ver se vai agora. Dá um joinha aí, gente. Ver se deu certo agora. Vou chamar a Verbena. Dá um oi aí, Verbena, pra eu te chamar. Eu mudei de lugar aqui em casa. Vamos ver se agora vai, né? Cadê a Verbênia? Pai do Senhor, gente. Desculpem, queridos. O pessoal tava reclamando da conexão. Tá bom? Vocês estão vendo agora bem? Me ouvindo? Está ótimo? Verbênia, você tem que dar um oi pra eu te chamar, tá? Vamos orar por você, Carliane. Pode deixar. Quem viu a Verbênia aí, manda ela me dar um oi, gente. Paz, pastora Fernanda, tudo bem, meu amor? Cadê minha Verbênia? Vocês estão ouvindo bem agora, né? Tá travando, não. Tá bom, Carliane, nós vamos orar no final, tá, querido? Verbênia, você tem que me dar um oi pra eu te achar, pra eu te convidar. Cadê a Verbênia? Verbênia, meu amor, entra aí. É porque eu tô convidando uma amiga para nos ajudar e ela tem que dar um oi para eu poder chamá-la. Verbênia. Pai do Senhor. Verbênia já entrou aí, gente? Alguém tá vendo ela? Hi, Sunny. Nosso assunto hoje, gente, é... Vocês podem escrever aí, bipolaridade, depressão. Ah, ela chegou, ok? Nós convidamos a Verbênia, lá da Flórida. Ela é psicóloga e ela vai nos ajudar um pouquinho aqui essa noite. A gente vai conversar um pouquinho sobre bipolaridade, sobre depressão, síndrome do pânico. Me aceita aí, Verbênia. Vai dar certo, vamos ter paciência que vai dar certo. Eu mudei de lugar aqui em casa para ver se a net fica melhor. A Verbênia não me aceitou, Verbênia. Eu vou te chamar de novo. Chamei de novo. Enquanto ela aceita. Que luta, meu Deus! Vai dar certo agora vai dar. Vocês estão ouvindo ela bem, gente? Dá um joinha. Vocês estão ouvindo ela bem? A Verbênia estava, nós começamos o nosso assunto hoje sobre bipolaridade. E ela vai dar uma introdução sobre o assunto. Vocês estão vendo ela aí direitinho? Todo mundo está ouvindo a gente? Pode falar, Verbênia.
Bom, a bipolaridade, primeiro eu gostaria de deixar um alerta, né? A bipolaridade virou uma moda. Então, para qualquer mudança de comportamento, as pessoas já estão dizendo, nossa, fulano é bipolar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não sair psicologizando as situações, né? Somente um psiquiatra pode identificar, diagnosticar e medicar a bipolaridade. Na verdade, o psicólogo, ele pode suspeitar e identificar sintomas, vamos dizer assim, mas nem o psicólogo, na verdade, ele não vai diagnosticar uma pessoa nem tratar a bipolaridade. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Mas no nosso convívio diário, o que é que nós podemos fazer para identificar essas pessoas? Como que elas atuam, como que elas são, como que nós lidamos com elas? Na verdade, a bipolaridade, ela começa sempre com a dificuldade de concentração. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de assistir um filme por muito tempo. Elas estavam com muito desejo de assistir um filme. Já nos 20 minutos de filme, elas começam a morder a unha, ou começam a suar as mãos, ou levantar muito para ir ao banheiro. Elas têm dificuldade de concentração na escola. Possivelmente, elas tenham traços de bipolaridade permanentes ou oscilantes, mas pode ser que elas tenham traços de bipolaridade. Por exemplo, uma outra característica. A pessoa que ela tem um estado de humor extremamente oscilante. É aquela pessoa que você não sabe como ela vai reagir quando você está falando com ela ao telefone. Vamos dizer que na sexta-feira à noite, você conversou com ela ao telefone, ela estava super feliz, te tratou super bem. No sábado de manhã, quando você liga, então ela já te trata com uma frieza extrema, sem que nenhum evento tivesse acontecido entre você e ela. São traços de bipolaridade. Nós não estamos identificando a pessoa como bipolar, mas são traços de bipolaridade. Essa mudança de humor, assim, extrema, a instabilidade do humor. Pessoas que de uma hora para outra, elas estavam extremamente felizes, de uma hora para outra demonstram traços de tristeza. E você fala, mas o que é que aconteceu? E a tendência de nós que convivemos com pessoas bipolares é nós nos culparmos. A gente começa sempre a pensar, mas o que é que eu fiz para essa pessoa? Meu Deus, será que eu tenho culpa? O que é que eu fiz para ela? E a gente começa a conjecturar uma série de coisas e até nos sentir culpados, quando na verdade é uma característica de enfermidade. Não se refere a uma reação de algo que nós tínhamos feito, senão que é uma enfermidade. São pessoas que oscilam nos seus projetos, são pessoas que a cada semana estão com um projeto diferente, elas deixam um segmento de projetos inacabados, elas envolvem muitas pessoas nos projetos e, ao mesmo tempo, elas têm a mesma capacidade de envolver, de seduzir, elas também colocam essas pessoas para fora dos seus projetos. Então, a bipolaridade, ela é assim muito arriscada, muito agressiva na família, na igreja, no local de trabalho, porque o bipolar, ele é sedutor e, ao mesmo tempo, ele não tem o menor constrangimento de descartar as mesmas pessoas que eles seduziram. Vocês estão conseguindo me entender? Claro, eu estou. Mesmo tempo que o bipolar seduz você para perto, quando o seu estado de humor está na euforia, então ele seduz pessoas para perto. Geralmente o bipolar, ele é um sedutor. Ele é uma pessoa de extrema facilidade de comunicação. Então o bipolar, ele traz essa pessoa para perto, no momento de euforia. Já no seu momento de depressão, já no seu momento de tristeza, e quando eu me refiro à depressão, eu não me refiro à doença emocional. Eu me refiro a uma baixa no humor. Então, quando eles estão nesses momentos de oscilação, do mesmo modo que eles trouxeram as pessoas para perto, eles jogam essas pessoas para longe. E uma característica também que eu acho muito interessante a gente analisar na questão da bipolaridade são pessoas que elas têm desejos exagerados por determinadas coisas e, ao mesmo tempo, elas têm desprezo pelas mesmas coisas que outrora lhe causaram desejo. Por exemplo, pessoas que elas se alimentam muito bem, de uma hora para outra elas perdem o desejo de se alimentar. Pessoas que se vestem muito bem, são extremamente exuberantes. De uma hora para outra, você vai ver essas pessoas descabeladas, sem fazer unha, sem se tratar. Então, você não sabe como lidar com o bipolar, porque você não sabe como é que vai estar o estado de humor do bipolar naquele dia. Eu sempre falo, né, que um bipolar dentro da igreja, quando ele é líder, ele nos impede até de fazer um schedule de obreiro durante o mês. Você não sabe como é que vai estar o bipolar no dia que chegar a vez dele.
É tão interessante a gente lidar com o bipolar, nós temos dificuldade com essas coisas. Porque de repente o bipolar fala assim, olha, coloca o meu nome porque eu quero servir, eu quero estar bem, e de uma hora para outra, quando chega a vez dele, já não quero mais, e você fica se perguntando o que é que eu fiz para essa pessoa, né? Então, de modo geral, o bipolar ele é um sujeito impaciente. O que é impaciência? Ao mesmo tempo que ele tem desejo de fazer alguma coisa, se demorar muito, o bipolar perde totalmente aquele desejo, porque o bipolar ele é de momento. O bipolar ele é inquieto. O bipolar ele não consegue permanecer no mesmo ambiente por muito tempo. Vamos supor, um culto de 1h30 ou 2 horas é um martírio na vida de um bipolar. Porque aí envolve dificuldade de concentração, envolve a impaciência, envolve a inquietude. O bipolar ele tem uma confiança exagerada em si mesmo. Então, vamos supor, se o bipolar está ouvindo, se nós temos algum bipolar aí nos ouvindo agora, ouvindo essa explicação que eu estou dando tão longa, o bipolar vai dizer, ah, já sei de tudo isso. A tendência dele é desligar a live e procurar outra coisa para fazer. Por exemplo, é tão comum, é tão frequente a presença do bipolar no nosso dia a dia, que a gente acaba convivendo com essa bipolaridade como se ela fosse normal. O bipolar ele tem uma tendência que é muito maléfica nas nossas vidas. Quando a gente começa a falar alguma coisa, o bipolar completa o pensamento dentro da sua mente sem que nós tenhamos a chance de verbalizar o restante do nosso pensamento. Então, a tendência do bipolar é tirar conclusões precipitadas. Por exemplo, a gente começa a dizer alguma coisa e pelo nosso tom de voz, o bipolar, como ele tem um pensamento extremamente acelerado, ele conclui aquilo que a gente começou a falar. Então, nós podemos ser vítimas da agressividade de um bipolar por 1 minuto de palavra nossa, sem que a gente tenha a chance de concluir o nosso raciocínio. Vocês conseguiram me entender? Então, nossa, Verbena. Então, o bipolar... Gente... É difícil. Olha a pergunta do Carlos Mota. Tem alguma qualidade proveitosa no bipolar? Tem. Muito bem colocada a pergunta, Carlos. Obrigada pela sua colocação. O bipolar, ele é aquele sujeito intenso, né? E geralmente o bipolar, ele tem intelectualidades afloradas. Então, se você pegar o bipolar no seu momento de euforia, o bipolar tem a capacidade de elaborar uma peça teatral em 1 minuto. Coisas que nós, o ser humano normal, do pensamento estável, qual é a grande diferença entre uma pessoa normal, que eu acho que ninguém é normal. Você para para analisar, ninguém é normal. Mas qual é a diferença entre uma pessoa do pensamento normal e uma pessoa do bipolar, que é o pensamento acelerado? Nós levamos um certo tempo para desenvolver algumas atividades. O bipolar, se você sabe lidar com ele, o bipolar ele é muito ágil. Ele é muito rápido nas suas ações. Então, o bipolar, ele compõe uma música muito rápido. O bipolar elabora um projeto muito rápido. O bipolar tem capacidades de resoluções muito rápidas. Porém, o bipolar é impulsivo. Então, o bipolar precisa de alguém que entenda a sua potencialidade, porque o bipolar não é uma pessoa despotencializada, apesar do seu problema. Muito pelo contrário. É por ele ser uma pessoa extremamente potencializada que ele precisa de alguém equilibrado do seu lado, que saiba lidar com esses sentimentos, que não se sinta culpado com as oscilações do bipolar e que possa tirar dele o seu melhor momento, vamos dizer assim. Então, o bipolar no seu melhor momento, ele é uma bomba atômica, principalmente no reino de Deus. Ele pode ser usado no reino de Deus para nos ajudar nos projetos. É claro que nós não podemos confiar na permanência do bipolar. O problema do bipolar é a questão da permanência. Mas quando o bipolar está bem, os bipolares são extremamente criativos. Consegui responder a tua pergunta, Carlos? Extremamente criativos? Criativos. Inclusive para as mentiras. O bipolar ele é criativo, no sentido de artes em si, mas ele também é criativo para as mentiras. Então, inclusive, nós conhecemos líderes bipolares que quando eles ministram determinadas coisas, eles criam histórias, eles simulam situações que, na verdade, são situações mentirosas, mas para eles são como verdade. Então, o que é que a gente faz com o bipolar? A gente não vai descartar o bipolar da nossa vida. Nós temos que tirar o melhor proveito do bipolar. Quando o bipolar está no seu momento de euforia, nós temos que dar atividade para esse bipolar. Até porque a bipolaridade ela está muito ligada à hiperatividade.
por essa dificuldade de concentração. Então, o bipolar precisa ser aproveitado para descarregar essa energia quando ele está no momento da sua euforia. Conseguiram me entender? Uau! Eu tô... Olha aqui a pergunta da Flávia. Nós podemos confiar numa pessoa bipolar? Não. Muito bem colocada a pergunta. Por que é que você não pode confiar? Porque o bipolar, a gente acompanha o movimento de uma montanha russa, vamos dizer assim. O bipolar, ele vai da euforia à depressão. Da euforia à depressão. Não se sabe quanto tempo é essa oscilação. Então, o bipolar pode estar na sexta-feira à noite cheio de sonhos, cheio de projetos, e no sábado de manhã, você confiando no bipolar, que ele vai fazer alguma coisa para você, o bipolar simplesmente te deixa na mão. Porque o bipolar, ele tem uma capacidade de desistência muito rápida, ele é muito volúvel. Então, de repente, aquilo que para ele era um sonho na noite anterior, pode ser um devaneio no dia seguinte. Uau! Outra pergunta. É uma característica do caráter da pessoa? Pode-se dizer assim? Também, não somente do caráter, mas também. As bipolaridades, de modo geral, elas são genéticas, né? Tem pessoas que carregam no seu DNA a bipolaridade, já vem de uma questão genética. Elas vêm de uma família disfuncional, muitas vezes, ou o pai tinha bipolaridade, ou a mãe, ou a avó. Então, se for genético, é uma coisa inerente, já está ali na pessoa. Mas a bipolaridade pode ser também uma falha de caráter. Pessoas escolhem viver bipolar. Elas escolhem não serem bipolares, mas elas escolhem também viverem a bipolaridade. Porque a bipolaridade muitas vezes é conveniente. Inclusive, existem pessoas que tiram vantagens das suas bipolaridades. Alguém diz assim, não, fulano é bipolar, então nós temos que entender o que ela fez. Quando, na verdade, a bipolaridade, em muitos casos, é uma falha de caráter, né? É um lacre, é uma quebra no seu caráter. Muito bem colocadas as perguntas. Quebra no caráter. Quebra no caráter. É uma quebra. O caráter, ele Outra é como pergunta. uma wave. Pois não. Pois não. Uhum. Deu uma travadinha. Aqui uma pergunta. São extremamente críticos? Como? Desculpa, não entendi. Os bipolares são extremamente críticos? São extremamente críticos. O bipolar, ele tem Os uma bipolares são característica... extremamente críticos? Sim, são. Inclusive, a psicologia classifica, né? Dentro de várias características dos bipolares, uma delas é a confiança exagerada. Então, o bipolar, possivelmente ele crê que ele não é passível de erro. Então, como o bipolar percebe o mundo à volta dele como um mundo inferior, presta bem atenção, coisa interessante. O bipolar é o seguinte, é como se ele estivesse aqui, em cima da montanha-russa, quando ele está no seu momento de euforia, e as outras pessoas estivessem na parte de baixo. Então, o bipolar, por ele ter essa característica da confiança exagerada, ele se torna extremamente crítico. Ele critica o frio, ele critica o calor, ele critica o modo que as pessoas falam, ele critica o sal, ele critica o doce. Por quê? Porque o bipolar, ele carrega nele essa característica que é da confiança exagerada. Se você me permite, eu não sei se alguém já perguntou sobre isso, mas eu gostaria de tocar num dos pontos da bipolaridade, que é a questão da libido. Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo estão familiarizadas com essa palavra libido. A libido é a questão do apetite sexual, vou dizer assim. Então, o que é que muitas vezes, eu tenho muitos clientes, né? Eu esqueci de me introduzir nessa área. Eu sou life coach. Então, assim, eu tenho muitas clientes que me procuram porque elas não sabem lidar com esse marido que hoje tem um desejo sexual exagerado por ela, e no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, quando ela procura, esse marido a rejeita. Por quê? Porque o bipolar tem uma dificuldade de libido sexual. Ou seja, tem um desejo totalmente aflorado bipolar é a questão da instabilidade na libido sexual. É mesmo?
Estão me ouvindo bem? Tem hora que tá travando a sua net aí, mas você vai e volta. É. Você tá nos ouvindo, Bebê? Eu tô te ouvindo. Algumas vezes fica embaçado e corta, mas eu tô conseguindo te ouvir. Tá, você tem que abaixar o volume do seu celular, porque nós estamos te ouvindo duas vezes. Duas vezes? Então deve ser porque eu tô com dois aqui. Deixa eu baixar aqui do Tá, outro. só abaixar o volume. Baixa o volume desse aí também, por favor. Pronto, eu acho que agora deu uma melhorada, né? Ok, outra pergunta. Pois não. Meu Deus, sabe? Eu tô passado com tudo isso. Todo bipolar é mentiroso? A maioria dos bipolares são mentirosos. Se a gente usar a palavra todo, a gente acaba generalizando muito, né? Eu tenho muito cuidado com as generalizações. Mas na maioria das vezes, o bipolar, ele é mentiroso. Algumas vezes é mentira e outras vezes é fantasia. Por que isso? Porque a mentira, nada, antecipadamente. A fantasia, não. A fantasia é o mundo de escape do bipolar. Entende a diferença? Mas na sua maioria, quando você identifica um bipolar, você tem que ter muito cuidado com o que você fala para ele. Porque ele pode fantasiar uma coisa que você não falou, mas ele acredita que aquilo é verdade. Então é normal o bipolar olhar para você e dizer assim: não, não foi isso que você falou. Como diz na minha terra, jura de pé junto que ele tem razão. Ou, de outro modo, é Oh, normal o bipolar chegar para você e dizer assim: olha, eu estou fazendo isso porque você mandou. E você, o ser humano consciente, vamos dizer assim, o ser humano são, você vai dizer, mas nunca falei isso para você. Mas o bipolar afirma que você falou. E até a gente provar quem é quem na história, aí isso acaba trazendo confusões, distorções nas famílias, enfim, nas igrejas, dissensões nas igrejas. Por quê? Porque o sujeito bipolar, ele vive as suas fantasias e mentiras como se fossem as suas verdades particulares. Inclusive, o bipolar, ele é um generalizador. Por exemplo, o bipolar, se um dia ele foi ferido por algum líder religioso, o bipolar generaliza na sua mente. Todo líder religioso é feridor. Por quê? Porque foi a fantasia que ele criou em cima daquela ferida. Entende? uau. O bipolar pode se autocontrolar? Pode. Se ele tiver esse diagnóstico, Ele é um diagnóstico médico, existe uma corrente da psicologia, da psiquiatria, que fala que a bipolaridade não tem cura. É muito arriscado dizer que alguma coisa não tem cura. Mas a bipolaridade, assim como as diferenças de temperamento, são extremamente controláveis, né? A bipolaridade, ela é controlável. Você se conhece. Então você tem que criar uma redoma de proteção em volta de você, porque o bipolaridade, uma vez identificando isso nele, o bipolar ele precisa saber o perigo que ele é para a família, para a sociedade onde ele está inserido, seja ela o clube social, seja ela a igreja, seja ela o trabalho. O bipolar ele é uma pessoa social e antissocial ao mesmo tempo. Então, como que o bipolar precisa viver ele com ele mesmo? Ele precisa viver numa redoma de cuidado à sua volta. Quando ele identifica que ele está no seu momento, no exercício, na ativação da sua bipolaridade, ele tem que evitar discussões, ele tem que evitar afirmativas, porque ele, no alto da sua bipolaridade, ele pode afirmar coisas que não ocorreram, e aí é onde gera problemas. Ou seja, se o bipolar se conhecer, ele conhecer os seus limites, ele pode viver, ele pode ter um convívio social normal com as pessoas à sua volta. Normal, dentro dos conceitos de normalidade, vamos dizer assim. Uau, olha só. O, Ah. o, o... Peraí, deixa eu anotar aqui. Não pode generalizar, mas são agressivos? Boa pergunta, excelente pergunta. Os bipolares, eles são extremamente carinhosos em alguns momentos, extremamente agressivos em outros. Por isso que eles machucam tanto. Porque o ser humano, dito são, dito normal, e eu coloco isso entre aspas, quando ele está esperando o carinho do bipolar,
é onde ele é agredido pelo bipolar. E quando ele levanta um escudo, porque ele está com receio de ser machucado por esse bipolar, é onde o bipolar vem com carinho. Então, as pessoas que lidam com o bipolar, elas sofrem muito, porque elas não sabem quando elas serão agredidas ou acarinhadas. O bipolar não é agressivo o tempo inteiro. Por isso que ele é bipolar, porque ele tem oscilações, variações. Se ele fosse apenas agressivo, ele não seria bipolar. Aí é uma coisa que eu não sei muito bem como é que fala em português, que a gente já entra no anger management, que é uma das minhas especialidades, que é a ira. O irado, o iracundo, não é bipolar. Se ele é iracundo, se ele foi caracterizado psicologicamente como iracundo, ele não é bipolar. Por quê? Porque o bipolar, ele tem os seus picos de carinho, ele tem os seus picos de demonstrar afetividade. Ele não sabe lidar com a sua afetividade, mas ele tem momentos de demonstração de afetividade. São antissociais? Eu vou colocar a carga no celular enquanto ela responde. Eles são antissociais? Algumas vezes. O bipolar, ele tem uma dificuldade muito grande de se inserir na sociedade. E como o bipolar ele é extremamente intenso, em algum momento o bipolar cai de cabeça numa situação social. Em outros momentos, quando o bipolar não está na euforia, quando ele está na sua fase de depressão, ele tem tendência ao isolamento. Então, os sujeitos bipolares sociais e antissociais at the same time. Ao mesmo tempo que eles conseguem se inserir na sociedade, eles também conseguem rejeitar a sua inserção nessa sociedade. Então, você pode perceber que o bipolar, de repente, ele foi com você num projeto. Você organizou uma grande conferência, por exemplo, o bipolar estava com você, ele ficou do seu lado, ele te ajudou. E, de repente, no dia da conferência, 2h da tarde, o bipolar pode te mandar uma ligação, uma mensagem assim: olha, eu não vou estar presente porque eu não estou me sentindo bem. E, de repente, esse bem não é um bem físico, seria um bem emocional causado pelo alto nível da intensidade quando o bipolar estava na sua fase de euforia. Então, quando o bipolar, como ele é muito intenso, ele mergulha de cabeça com tudo. Então, ao mesmo tempo que ele é extremamente social, ele é extremamente participativo, ele é extremamente isolativo e não participativo. O bipolar, ele tem esses extremos. Por isso que é bipolar, né? Porque ele vai de um extremo a outro. Meu Deus. Tem uma pergunta aqui, pastora, da Luana. Você chegou a ver uma pergunta que ela fez muito interessante? Carga no meu celular. Pode ler. A pergunta diz assim: Luana. eu tenho um colega assim. A Luana até tá falando assim, o Alisson e Luana. Tá dizendo como nós podemos ajudar um bipolar. Muito bem colocada essa pergunta. O bipolar pode sim ser ajudado. Quando nós identificamos um bipolar, nós tratamos toda a família. Por quê? Porque a família do bipolar, ela sofre muito com essa bipolaridade. Então, como ajudar um bipolar? Dando carinho ao extremo na sua fase depressiva e levantando escudos, volta, não a volta do bipolar, a sua própria volta, está na sua fase agressiva, na sua fase mentirosa. Então, o bipolar, você mergulha com ele nos seus momentos bons e você o deixa nos seus momentos de machucado emocional, vamos dizer assim. E a tendência do bipolar é de drogas. Então, a mãe que identifica isso nos filhos, a família que identifica isso no sujeito bipolar, ela tem que fiscalizar o tempo inteiro. O bipolar, ele tem a tendência a hide things, a esconder coisas. Então, você tem que estar fiscalizando o tempo inteiro. A veta do bipolar, olhando a mochila, se você tiver acesso, olhando a conta bancária, porque o bipolar tem a tendência a gastar muito daquilo que ele não tem. Porque uma das características da bipolaridade é a irresponsabilidade. O bipolar ele é extremamente irresponsável no seu momento de euforia. Então, como que nós ajudamos um bipolar? Nós temos que ter habilidades para desmascarar as suas inverdades ou as suas fantasias. Eu não gosto muito de colocar a palavra mentira, mas as suas inverdades, elas precisam ser pontuadas, elas precisam ser desmascaradas e nós temos que levantar limites, colocar boundaries, né? Eu acho que a gente fala em português.
boundaries, né? Para o bipolar saber até onde ele pode ir na nossa... Porque o bipolar é invasivo. Sabe lidar com o bipolar? Que elas aceitam tudo que o bipolar faz. E o bipolar, você também não tem alto nível de euforia, vamos dizer assim, que é onde ele machuca, é onde ele mente. Então, nós temos que confrontar o bipolar e colocar limites à nossa volta para não sermos invadidos pela bipolaridade dessa pessoa. Conseguiu me ouvir? Pastora querida, você está me ouvindo? Percebe você quando não se tem atitude. Meu bem, você pode repetir porque tá picando muito. Tá, dó. Eu não consegui te ouvir. Você Deixa eu ver se eu consigo ler a tua pergunta aqui. Ah, tá, já entendi. E quando ninguém percebe que você é bipolar, pode piorar o quadro quando não se tem alguém que ajude? Olha, é impossível não perceber um bipolar. A gente pode até não admitir ou não identificar. Muitas vezes, por falta de conhecimento nosso, nós não identificamos essa bipolaridade. Mas é impossível não perceber essa variação de comportamento do bipolar. É impossível você conviver com uma pessoa que um dia anterior ela estava extremamente eufórica, no dia seguinte ela está extremamente down, extremamente depressiva, e você não perceber que alguma coisa... De repente a gente não consiga identificar, diagnosticar, mas que você percebe a bipolaridade, ela não passa imperceptível. Porque as mudanças são tão variantes, seja no seu nível menos, né, de 1%, ou seja no seu nível de 5%, 10%, mas sempre se percebe um bipolar. Nas famílias sempre se percebe um bipolar. Nós temos a tendência de dizer que o bipolar é o sujeito problema, mas na verdade é a bipolaridade mesmo. Conseguiu me ouvir, pastora? Uma pergunta interessante aqui, estão perguntando se o bipolar é inteligente. Extremamente inteligente. O bipolar, a inteligência que ele não tem, e eu gostaria de dar uma explicaçãozinha rápida. E outra coisa também, que o bipolar não é essa mudança de humor, de comportamento, ela é... Eu tô tendo dificuldade de ouvir. Não sei se alguém pode escrever para mim aqui as perguntas da pastora Diva, que eu posso ler melhor. Tem uma pergunta, pastora, muito interessante que eu estou vendo aqui. É a respeito de que se o bipolar, ele é inteligente. Posso falar? A inteligência... Não, você pode responder essa aí que você está vendo bem. Pronto. Porque, assim, existem vários tipos de inteligência, né? Eu não vou me deter a isso aqui hoje, porque o tema da nossa live não é esse. De repente, a gente pode até fazer uma outra sobre os tipos de inteligência. E uma das inteligências, que é essa, assim, que eu sou especialista nela, acabei de fazer um curso sobre isso, é a inteligência emocional. A inteligência que o bipolar não tem é a inteligência emocional, aquela inteligência cognitiva. Embora ele tenha dificuldade de concentração, o bipolar ele tem a inteligência científica, o bipolar ele tem a inteligência para as artes, tem a inteligência emocional. O que é inteligência emocional é a capacidade de controlar os seus sentimentos. É o emotional management, é a capacidade de administrar o seu sentimento. Então, a falha, né, vamos dizer, onde que nós identificamos de fato o bipolar? Ele pode ser extremamente inteligente, mas ele não tem uma das inteligências, uma das áreas da inteligência, que é a inteligência emocional. Se ele tivesse inteligência emocional, não seria bipolar. Entende o que eu quero dizer? O Carlos está insistindo aqui, ó. O bipolar pode ser fleumático, colérico,
e melancólico? Ao mesmo tempo. O bipolar ele pode Ao apresentar me- os 4 comportamentos. Os 4 comportamentos, por exemplo, o bipolar no seu momento down, ele é extremamente melancólico, que é onde eu falo que ele é carinhoso, é onde eu falo que ele é amoroso. Mas se ele tiver no seu momento colérico, o bipolar ele pode agredir, o bipolar ele pode machucar com palavras, porque o bipolar ele tem essas oscilações. Você vai identificar esses 4 temperamentos no sujeito bipolar, dependendo do momento e da veia da bipolaridade que ele estiver apresentando no momento. Leia da Tatiane Torres. Vê se você acha. Tatiane Torres. Lê da Tatiane Torres. Ela está dizendo que Tenta. foi dito que bipolaridade pode ser genético ou por escolha. Pode ser espiritual? Influência demoníaca? Também. Olha, eu estava esperando por essa pergunta. Uhul! Eu estava esperando por ela. Lembra que eu iniciei dizendo que o ser humano ele é corpo, alma e espírito? Vamos lá, eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, até fiz uma colinha aqui para eu não esquecer, né? Hebreus 4:12, ele diz assim, olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito e juntas e medulas que representam o corpo. Então, veja bem, aqui nós temos a tricotomia desse ser humano, né? Que ele é corpo, alma e espírito. Numa instância genética, nós podemos dizer que a bipolaridade ela tá no nível corpo, vamos dizer assim, neurônio, sistema nervoso. Numa instância alma, a bipolaridade ela pode vir de um trauma também. Então, numa instância alma, a bipolaridade ela pode se manifestar através de um trauma. E agora, numa instância espírito, se nós temos a bipolaridade afetando a instância corpo, se nós temos a instância alma, por que não a bipolaridade afetar também a instância espírito? Então, nós temos sim influências demoníacas que produzem bipolaridade no ser humano. Por exemplo, o espírito de dissimulação. Isso é um espírito, isso é uma hoste da maldade. Quando nós paramos para estudar, existem as hostes da maldade que provocam determinados comportamentos no ser humano. Então, existe uma hoste da maldade que se chama dissimulação. Quando a pessoa está debaixo da influência de um espírito de dissimulação, você vai dizer assim para ela: ué, mas você falou comigo isso ontem? Eu? Não, pastora, você está enganada. Eu não te falei isso. E a tendência da pessoa que está debaixo da influência do espírito de simulação, ela vai baixando o tom de voz. Ela vai ficando elegante. Aí ela entra debaixo da influência de um principado jezabélico. Aí ela começa a confundir a tua mente. Aí ela começa a te seduzir. Ela é meio Dalila, aquela influência de Dalila. Inclusive, pastor, isso dá uma live tremenda, tá? A influência dos espíritos, das hostes da maldade na vida das pessoas. Então, existe sim uma natureza espiritual também. Existem vários espíritos, inclusive a gente pode falar sobre isso em outra live também, que hoje eu não creio que seja o momento, mas existe uma hoste da maldade, na verdade, um principado de governo mental que se chama Lilith. Isso é poderosíssimo. Um dia nós podemos estudar sobre isso. Lilith, ele é o controle mental. Por isso que nós temos uma ferramenta tremenda na batalha espiritual, que é levar cativa a nossa mente à obediência da palavra de Deus. Uma mente cativa, a obediência da palavra de Deus, ela se liberta, ela sai do cativeiro, do controle mental desse principado chamado Lilith, que é o que governa, né, as fortalezas mentais. Consegui responder a pergunta? Sim. Olha a Nanda aí. O bipolar chega a se dar conta que está errado, sofre por isso, ou ele é completamente convencido que está certo? Não, o bipolar ele tem lapsos de consciência, né? Lapsos de consciência. Os lapsos de consciência, geralmente, são aquele momento em que o bipolar sai da sua euforia, antes dele entrar no seu momento de depressão. Inclusive, é a consciência do bipolar, esses lapsos de consciência que ele tem, que faz com que ele se sinta mal.
Quando o bipolar percebe, puxa vida, machuquei minha mãe de novo. Puxa vida, machuquei minha esposa de novo. Puxa vida, machuquei o meu pastor de novo. Fiz aquela pessoa que tanto me ama sofrer. Aí o bipolar, ele começa a se autopunir. É aonde muitas vezes o bipolar ele é levado a um nível de estresse tão grande, de anxiety, né? Como é que fala anxiety? Como é que fala anxiety? Ansiedade. Às vezes o bipolar ele é levado por um nível de ansiedade tão grande que ele acaba chegando a cometer o suicídio. A tomada de consciência dele o faz sofrer tanto e ele luta tanto com essa força interna que ele acaba indo ao suicídio. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele colocou uma frase muito interessante, né? Nós estamos falando do grande apóstolo Paulo. Agora, olha o que ele colocou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu faço é justamente o que eu não queria fazer. O que é isso? Isso eu não estou dizendo, não estou afirmando que Paulo era bipolar. Eu estou dando um exemplo bíblico, um versículo bíblico que justifica a bipolaridade no ser humano e, ao mesmo tempo, a tomada de consciência. Entendeu? Verbênia, Sim. o bipolar é possessivo? Muito. O bipolar, ele é ciumento. O bipolar, ele é ciumento. O bipolar, ele é possessivo. O bipolar, ele tem capacidade de inventar mentiras para não perder amizades. O bipolar, ele, de uma certa forma, ele sente prazer na dissolução da amizade de outras pessoas com os amigos dele, para que aquela pessoa fique mais disponível para os seus caprichos pessoais. Então, é muito comum, por exemplo, nós termos um amigo que a gente fala assim, nossa, fulano gosta tanto de mim, mas ele gosta tanto de mim que ele fica até triste quando eu tenho outros amigos. Isso pode, na verdade, ser característica de bipolaridade. Ou, na verdade, o bipolar pode chegar para os amigos dos seus amigos dizerem assim, olha, cuidado com aquela pessoa. Eu tô do lado dela porque eu sei que ela precisa de ajuda, mas aquela pessoa não é a melhor amizade para você. Então, o bipolar, ele tem esses argumentos. Lembra que eu falei lá no comecinho que o bipolar é sedutor? Ele tem esses argumentos. E o bipolar, ele sente prazer em ter esse domínio sobre pessoas, né? Existem líderes religiosos extremamente bipolares, que eles têm dificuldade de ver as pessoas que estão à volta dele tendo relacionamento com outras pessoas de maior influência. Porque o bipolar tem uma fraqueza nele, que é onde nós podemos trazer para o nosso lado. O bipolar tem medo da perda. A perda, o sentimento de perda, ele é assim um calcanhar de Aquiles na vida do bipolar. Então, o bipolar ele é capaz de fazer qualquer coisa para não perder. Para não perder amizades, para não perder o marido, para não perder a esposa, para não perder dinheiro, para não perder possessões, para não perder posições. O bipolar é aquela pessoa que ele pode te ameaçar assim, olha, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para me manter em cima do altar. O bipolar, ele tem a capacidade de utilizar ameaças, inclusive para manter posições eclesiásticas. Nós estamos falando muito maduro, de uma forma muito lúcida, de uma forma muito verdadeira, já que o tema era o bipolar. E essas características dentro das igrejas, então elas existem sim, elas são verdadeiras. São aquelas pessoas que chegam a destruir relacionamentos porque elas querem se manter em determinadas posições. Então, o bipolar, ele é possessivo. O bipolar, ele é extremamente ciumento. O bipolar, ele tem capacidade de ofuscar o brilho de alguém só para que aquela pessoa não esteja disponível a outras pessoas, ao acesso de outras pessoas. É triste, né? Mas são as características e a gente não tem como ocultar. Temos que falar a verdade até para saber lidar com essas situações. Meu Deus. A Priscila quer saber se o bipolar tem traço de narcisismo. Tem. O bipolar, ele tem traço de narcisismo. Eu não sei se vocês lembram um pouquinho lá atrás que eu falei que o bipolar, ele tem confiança exagerada. Então, como o bipolar confia demais nele mesmo, ele confia no seu ego. O superego, na verdade, do bipolar é altamente alterado, né? O bipolar, ele acredita que ele faz melhor, que ele fala melhor, que ele se posiciona melhor. Mesmo nos seus momentos de down, de depressão, o bipolar ainda apresenta características narcisivas. O bipolar, a vida para ele é um espelho dele mesmo. É tão interessante quando nós falamos isso, porque o bipolar, ele lê as pessoas com a sua própria lente. O modo como ele se lê, ele lê também as pessoas. Então, o bipolar, ele tem um amor extremo por ele mesmo.
E também tem lapsos, tem casos, né, histórias de casos, porque a bipolaridade foi identificada não é de muito tempo, isso é novo também na psicologia. Então, assim, existem casos, estudos de caso dos bipolares que, ao mesmo tempo que eles se amam ao extremo, eles se odeiam quando eles veem que esse amor não é correspondido por eles mesmos. Porque, por exemplo, uma pessoa que se ama não se corta. Vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Ao extremo, ok? Mas tem momentos que o bipolar pega a navalha e ele começa a se cortar. Então, o bipolar, ele se odeia por ele não se amar tanto a ponto de manipular, de mutilar o seu próprio corpo. Consegue entender a polaridade? É muito profunda. Ô, Verbênia, Ah. essas pessoas que... Tem pessoas que ela tem uma autoestima tão elevada, mas que é perceptível que é acima da média. Uhum. Isso pode ser classificado como bipolar? Também pode ser uma das características. Nem sempre essa autoestima elevada é a bipolaridade, porque ela teria que, para ser bipolaridade, ela teria que ter momentos também de baixa estima, de baixa autoestima. Entende? Ah, Pode ser um outro desvio de uhum. caráter. Se ela for o tempo inteiro assim, o tempo inteiro com a autoestima elevada, então não seria a bipolaridade. A bipolaridade seria se em algum momento ela também mostrasse traços dessa autoestima em baixa, que aí é onde vem o desequilíbrio. A característica principal da bipolaridade é o desequilíbrio. Não tem uma balança para nenhuma situação. Agora, a autoestima extremamente elevada a ponto de se tornar um narcisismo, também é uma característica dentro dessa como é que eu vou dizer, dentro dessas enfermidades emocionais, também é uma característica que precisa ser tratada, é uma falha no caráter. Judas E é um nós ainda tipo. estamos só na bipolaridade, né? Ainda tem a depressão, ainda tem os traumas. Isso vai render, viu, pastora? Hoje nós vamos ficar só nesse assunto, porque tem muita pergunta. E eu Uhum. te convido na semana, se você tiver um tempinho, porque aí a gente não correr, né? Não Eu mistura tô vendo. muito, né? Estão perguntando aqui se ele é capaz de destruir família. Com certeza. Claro, tenha certeza disso. Nós já vimos várias famílias sendo destruídas por causa dessa característica. Até porque o bipolar, ele, ao mesmo tempo que ele é extremamente social, ele é antissocial. Então, vamos dizer que o bipolar fez uma festa mês passado, um jantar de família, e convidou a família. A família veio, a família se sentiu bem, se sentiu acolhida, a sogra veio, o sogro veio, os cunhados vieram, se sentiram acolhidos. Já o bipolar, ao mesmo tempo, no mês seguinte, ele pode romper com todo o relacionamento dessas pessoas, ele pode inventar mentira para o seu cônjuge, para causar uma contenda na família. Essa mesma família que foi bem-vinda no mês anterior, ela pode ser extremamente rejeitada no mês seguinte. Então, isso gera, assim, tremendos transtornos familiares. Uau! O Carlos quer saber se Judas tinha uma característica de bipolaridade. Eu não creio. A Bíblia não nos dá traços de bipolaridade. A Bíblia nos dá traços de falha de caráter. Na verdade, falha de caráter, né? Na verdade, o Judas, no fundo, ele nunca escondeu quem ele era. Em todos os momentos que a Bíblia evidencia Judas, a sua cara. Inclusive, olhando no lado espiritual. Ele está sempre aprontando. Está sempre aprontando. Agora, talvez Pedro tivesse traços de bipolaridade, que é diferente de Judas. É uma questão na falha de caráter em si. O Pedro era mais uma dificuldade de administração dos seus sentimentos, que é onde a gente entra na questão da inteligência emocional. O que Pedro não tinha era inteligência emocional. Judas não, Judas era falha de caráter. É totalmente diferente. Pedro, ele fala com Jesus, né? Eu não vou deixar o senhor morrer de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, né, ele nega 3 Jesus. vezes. Então, era uma falta de administração nos seus sentimentos. Era a sua inteligência emocional que ele não tinha bem trabalhada, né? Já na questão de Judas, era realmente uma falha de caráter. E dentro das igrejas, a gente tem os dois tipos. A gente de caráter apenas,
né, que não sabe administrar os seus sentimentos, mas a gente tem os traidores de fato. E como que a gente lida com tudo isso, né? Como que a gente não confunde quem tem dificuldade de administrar sentimento com quem rebelião no seu DNA? Como fazer para não confundir situações, né? Da outra live. Da outra live. É. Ô, pastor, remédios para depressão ou fibroma... Ai, subiu. Remédios para depressão. Ai, tá subindo. Vê se você acha, Adilis. Adilis, sua pergunta ficou melhor ela essa? Perdi. Eu Adilis. perdi ela. Adilis, escreve de novo. Copie e colhe a sua pergunta novamente. Mas deixa eu tentar ver se eu entendi pelo que está perguntando sobre remédios para depressão, é isso? Se o remédio era alguma coisa assim, se o remédio de depressão pode levar a pessoa à bipolaridade. Pode sim. Inclusive, é um dos efeitos colaterais dos remédios para depressão, né? É um dos efeitos colaterais. A bipolaridade, ela é causada por diferentes fatores, vamos dizer assim, né? Igual eu falei, tem a questão hereditária, mas também tem as questões físicas. Eventos traumáticos podem gerar bipolaridade. Vamos supor uma pessoa que foi abusada na infância. Ela pode desenvolver, a partir daí, uma bipolaridade. Ela pode desenvolver um dualismo entre amor e ódio. De repente, ela não nasceu bipolar, mas o contexto social em que ela estava inserido, o trauma causado por esse contexto gerou nela uma bipolaridade. Então, e a questão do remédio também, não só os antidepressivos, os ansiolíticos, não só remédios, mas remédios naturais também, é química. A química que nós colocamos no nosso corpo, eles podem dar diferença. E os remédios para alergia, né? Esses remédios que contêm corticoide, eles têm uma tendência muito grande a desestabilizar o humor. Então, uma vez esse humor desestabilizado, nós podemos desenvolver uma bipolaridade. Você pode ver as crianças, por exemplo, que tomam remédios para alergia, no momento elas vão estar extremamente eufóricas, depois elas vão estar extremamente down, devido ao nível de corticoide que tem nesses remédios. Para quem está entrando agora, nós estamos falando sobre bipolaridade e muita pergunta que está sendo feita agora, a Verbena já respondeu anterior, então eu vou pedir para vocês depois voltarem e verem toda a live, porque ela já respondeu essa pergunta que está sendo feita. Uma pergunta da Michele Moraes. Aham. Como, enquanto igreja, podemos ajudar o bipolar, uma vez que não somos psicólogos ou profissionais da área? Muito bem colocada a pergunta. Depois também, pastora Décia, eu gostaria que você, se me permitisse, responder a pergunta da Simone Ferreira, que está muito bem colocada. Mas vamos a essa da questão da igreja. Primeiro, a instância da igreja, eu vejo muitas pessoas que procuram a igreja porque elas acham que vão resolver problema psicológico, né, na igreja. A instância da igreja, ela trabalha no corpo, na alma e no espírito, porém, dentro de uma perspectiva espiritual. Eu sempre recomendo o seguinte, os pastores precisam ter formação. Eu não estou dizendo que o pastor ele tem que ser um psicólogo, mas como ele lida com vidas, olha só, o sociólogo tem que ter uma certa formação, a pessoa que trabalha no departamento social de uma empresa, ela tem que ter uma certa formação, o pastor ele lida com vidas. O pastor ele lida com o ser humano, que é corpo, alma e espírito. Então, ele tem que ter uma formação mínima que o permita, pelo menos, identificar, tratar na instância igreja e não ser negligente e encaminhar um profissional adequado. Esse negócio do pastor identificar alguém com depressão e dizer, vamos fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração, você vai se ungir, tomar banho de mirra, igual fez Esther. Me desculpa, mas mirra não cura a depressão. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Você vai pegar a vassoura ungida, vai varrer a sua casa, o demônio da depressão vai embora. Não é por esse caminho. Nós, enquanto igreja, nós não podemos ser irresponsáveis. Existe a instância médica, a instância psicológica justamente para essas questões. Agora,
Agora, nós, enquanto igreja, nós podemos ter todo um respaldo na área de counseling, na área de aconselhamento, que eu acredito que toda igreja deveria ter um departamento específico para isso, né? A gente já passou aquele tempo que os líderes eram extremamente laicos, os líderes eles eram apenas leigos e que se achavam que tudo... Olha só, o versículo bíblico, né? Ah, mas a palavra do Senhor penetra entre juntas e medulas. Então, meu filho, vai fazer uma campanha de oração, lê na Bíblia 7 dias, você fica bonzinho. Não é assim. A gente tem que ter muito cuidado para nós não entrarmos numa instância laica, numa instância leiga e deixarmos as pessoas anos e anos e anos, inclusive causando problemas para nós, enquanto liderança de igreja. De repente eu fui address the case, né? Se a gente, não sei como é que fala isso em português, mas se a gente encaminhar a pessoa para o profissional correto, a nossa vida enquanto liderança vai ser muito mais feliz. É um a menos, né? Para perturbar nessa área. Qual outra pergunta que você falou que você queria responder? Foi da Simone, eu acabei de ver aqui, mas já subiu. Simone, querida, faz tua pergunta aí de novo. Muito bem colocada a pergunta dela. Tá aqui. Qual é a diferença entre uma pessoa bipolar para uma pessoa depressiva? Ok, vamos analisar assim. Esse aqui é o ser humano em estabilidade, ok? Vou colocar aqui acima da minha cabeça para ficar mais fácil ver. Esse aqui é o ser humano estável, com estabilidade. O ser humano bipolar, ele é assim. Uma hora ele está na euforia, outra hora ele está na depressão. O ser humano depressivo, ele só está na depressão. Ele não tem picos de euforia. O que caracteriza a bipolaridade é essa gangorra assim. Euforia, depressão, depressão, euforia, euforia, depressão. Mas a bipolaridade pode se tornar, e é um caminho muito estreito para chegar na depressão, que é quando a pessoa não consegue mais ter lapsos reativos, né? Ter lapsos de reação, então ela fica mergulhada na depressão por falta dessa força energética para que ela se levante no seu momento de pico de euforia. Porque uma das coisas que a gente não comentou aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar também, é que do mesmo modo que a pessoa, no seu comportamento, no seu behavior, que ela tem a diferença de comportamento, ela também tem a diferença de energia no seu corpo. A diferença de... Quando eu me refiro à energia, não tem nada a ver com o espiritual. A energia física, a energia produtiva do seu corpo. Então, o bipolar, ele tem horas que ele está extremamente energizado. Ele levanta, ele limpa a casa, ele organiza tudo, ele faz comida, ele lava a roupa. No seu momento de euforia, essa euforia ela é acompanhada de uma energia. Então, o que é que acontece? Quando essa euforia cai, quando ela desequilibra, a energia do corpo do bipolar também desintegra, também desequilibra. E é onde a pessoa não levanta da cama, é onde ela não faz comida, é onde ela não limpa a casa. Enquanto a pessoa está nesse desequilíbrio entre euforia e depressão, de uma certa forma ela ainda está bem. O perigo dela para ela mesma é menor. Quando ela não reage mais, quando ela perde a sua energia para a reação, que ela está apenas na depressão, aí é um caminho que, infelizmente, a gente tem visto o resultado de muitos suicídios que tem gerado. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é um caso que eu estou cuidando. A pessoa, ela foi diagnosticada com depressão. Mas ela está namorando, a depressão dela vai embora. Quando termina o namoro, volta. Olha, possivelmente não seja um fator depressivo. Possivelmente não seja um fator depressivo. Possivelmente, eu não estou dizendo que é o caso, porque eu não posso ser leviana a ponto de diagnosticar sem uma análise mais profunda. Mas possivelmente tem um fator manipulativo na vida dessa pessoa. O que é o fator manipulativo? O fator manipulativo, você pega uma situação, em cima daquela situação, você é condicionamento reflexo. Você reflete, você tem um condicionamento, um comportamento que você condiciona, em cima daquilo vem o seu reflexo. Por exemplo, não é depressão a pessoa que fica extremamente triste quando ela está sem dinheiro. Não é depressão. Pode ser um comportamento manipulativo condicionado. Não é depressão a pessoa que, quando o marido foi viajar a trabalho, ele ficou 3 meses fora. Aí ela ficou tão triste, mas tão triste, que ela começa a se cortar, ela começa a chamar atenção, ela começa a dizer que vai se matar. Possivelmente isso não seja uma depressão. Possivelmente isso seja um comportamento manipulativo condicional, ou seja, condicionado a uma certa situação.
Chamar de depressão apenas esse aspecto da vida da pessoa seria um diagnóstico muito precoce. Está muito mais ligado a uma questão manipulativa. Ela pode estar manipulando pessoas à volta dela ou manipulando a ela mesma. Ela pode ter criado para ela um sofisma, como é que fala em português? Um auto-boicote. Um auto-boicote. O que é o auto-boicote? Ela criou para ela uma verdade o seguinte: eu só sou feliz quando eu estou namorando. Uma primícia, né? Vamos dizer assim. Só sou feliz quando eu estou namorando. Então, foi um auto-boicote. O que acontece? Quando ela não está namorando, vem a tristeza. Porque ela colocou um boicote, um comportamento sabotador, né? A área de coach chama isso de um comportamento sabotador. Ela criou uma verdade, diga-se de passagem, entre aspas, uma verdade sabotadora. Por exemplo, uma outra verdade sabotadora. Eu só sou feliz se eu tiver uma roupa nova para ir à igreja aos domingos. O que é isso? Uma verdade sabotadora. Uma vez não tendo uma roupa nova, a pessoa se entristece. Ah, mas eu tenho que comprar roupa nova, senão minha filha vai entrar em depressão. O que é isso? Isso é um comportamento limitante, uma verdade, entre aspas, sabotadora, que leva a pessoa a lapsos de tristeza. Esses lapsos de tristeza podem ser um comportamento manipulativo condicional. Você sabe, Anne, que aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que procuram médico nessa área, ele mal diagnostica, mal conversa com ela, ele já diagnostica, Diagnostica com depressão. Com depressão. Mas você acha que o depressivo, eu não ia falar da depressão hoje, mas só vamos entrar um pouquinho e sair. A depressão, a pessoa pode, por exemplo, eu já vi casos de depressão. Você acha que uma pessoa depressiva, ela pode trabalhar normal, aí quando chega em casa a depressão vê? Não. O depressivo, ele pode trabalhar normal, dentro da instância melancólica dele, mas ele vai manter essa linha. Se ele tiver esses lapsos, seria uma bipolaridade. A gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito precavida. Pois não. Tá mais para ser bipolar do que depressivo. Isso, é isso que eu estava querendo dizer. Ou para ser uma falha de caráter. Presta bem atenção. Eu tenho muito cuidado nessas questões de manipulação, comportamentos sabotadores manipulativos. Pastora, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muitos anos de profissão. Dentro de todos esses anos de profissão que eu tenho, eu vi poucas pessoas com depressão genuína. O que eu vi muitas vezes, principalmente dentro das igrejas, era um quadro manipulativo condicional. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A esposa, ela tá de segunda a sexta, ela tá tranquila. Ela não sente nada, ela não tem problema nenhum. Sexta-feira à noite, o marido tem uma atividade na igreja. Quando ela volta, ela tá doente. Ela tá com dor de cabeça. Ela se sente infeliz. Ah, eu me senti abandonada. Você foi embora, me deixou sozinho. Então, automaticamente, ela pode passar uma imagem depressiva condicional à ausência do marido. Mas não é. Isso não é diagnosticado como uma depressão. Isso, na verdade, tem um comportamento manipulativo, autossabotador, auto-boicotador, cujo alvo, ali tem um alvo específico. Uau, Verbênia. Marido na vida dela. Peraí que travou, você vai voltar. Ok. Inclusive, isso é muito interessante, nós temos ido em muitas igrejas dando palestras sobre isso. Por quê? Porque nós, os pastores, nós temos ido em muitas igrejas dando palestras sobre isso para abrir os olhos das pessoas e desmascarar mesmo essas falsas depressões. Por quê? Porque muitos de nós pastores, o que acontece conosco? Deixa eu te fazer nós acabamos tomando partido. Hã? Tá me ouvindo? Nós acabamos tomando partido em determinadas situações. Por exemplo, uma esposa chega para nós e ela fala, olha, meu marido está fazendo isso e por isso. Então, o que é que nós fazemos enquanto igreja, sem termos as ferramentas corretas para analisarmos o caso? Nós julgamos o marido, nós colocamos o marido numa masmorra, decepamos a cabeça dele, quando, na verdade, o que está por trás disso pode ser um comportamento manipulativo das esposas. Então, o que é que nós temos feito para ajudar as igrejas? Nós temos mostrado essas verdades por trás das inverdades, as verdades por trás da manipulação. Nós temos mostrado esses comportamentos manipulativos, filhos com comportamentos manipulativos,
esposas com comportamento manipulativo, ministérios de maridos que têm sido prejudicados, esposas que têm dito, você tem abandonado a família por causa do ministério. A sua vida agora é apenas ministério. Aí o marido, para não ver a tristeza da esposa, com medo da depressão, porque a depressão colocou medo sobre as pessoas, o que é que ele faz? Ele abandona o ministério para dar mais atenção à esposa. Ele ajudou em alguma coisa? Não, ele não ajudou. Ele reforçou um comportamento manipulativo condicional. Travou. Me desculpem, Travou a se sua atenta às parte. verdades que eu estou jogando no ventilador, mas é a pura verdade. Tá conseguindo me ouvir? Mas é a verdade. Outra pergunta que eu quero fazer. Sim. Você. Eu ouvi, minha pastora linda. Travou. Eu não estou. Eu não estou falando, deve ser por isso que você não está ouvindo a minha voz. Se você puder repetir a sua pergunta, ou alguém fazer para mim a pergunta da pastora Diva. Pastora, aqui para mim está aparecendo bem. Talvez seja o teu que está travado. Eu gostaria. Pastora, você está conseguindo ouvir? Gostaria de tocar num ponto muito rápido. Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui na nossa live. Está travando? Deixa eu tentar ir falando para ver se você me escuta. Eu gostaria de tocar num ponto Agora aqui que muito eu estou te ouvindo. De Deixa eu repente, ver o pessoal. Ok, então dê uma olhadinha. Eu fico aqui esperando. Nós já vamos terminar, pastor. Ok. Tá. Enfim, eu estou aqui à Claro. disposição. Se tiver mais alguma pergunta dentro daquilo que eu possa responder, claro, né? Se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Tá travando. Eu acho que é a tua, porque aqui para mim tá saindo bem. É porque eu tô calada, eu tô esperando as perguntas. Para mim tá saindo bem, é porque eu tô calada, eu tô só esperando as tuas perguntas. O Luiz Germinari está pedindo celular porque ele está precisando de uma consulta mesmo contigo. Inclusive, eu não sei se você permite, pastora, eu falar dessas credenciais, né? Na verdade, eu estou atuando nos Estados Unidos como life coach, spiritual life coach, e eu atuo bem nessa área mesmo do espiritual, emocional, direcionamento de vida. Trabalho na área de anger management, ou seja, o manejo da ira, né? Nós temos pessoas que têm uma ira tão grande e com muita misericórdia, com muito amor, com muito carinho, eu trabalho nessa área de anger management. Trabalho na área de anxiety therapy, que é a terapia da ansiedade mesmo, né? O manejo da ansiedade. Trabalho nessa área de depression management, ou seja, o manejo dos conceitos de depressão, a stress management e de inteligência emocional. Qualquer pessoa que necessite nessa área, de repente, se eu puder dar o meu telefone, é 407. Aí, pede o apóstolo para escrever seu. Apóstolo, por favor, você pode colocar aí, por gentileza, o meu telefone? E se puder colocar aí também aquele link que direciona lá na página. E eu queria, só para nós fecharmos, pastor, eu queria deixar algo aqui interessante, que fala a respeito dessa psicossomatia, que é um termo novo na ciência, não é de muito tempo. Só para você ter uma ideia, como nós, enquanto igreja, na instância igreja, nós estamos atrasados nisso.
A Bíblia, desde quando ela foi escrita, ela já tem os conceitos da psicossomatia ocultos na Bíblia. Se você parar para ler a Bíblia, você vai entender perfeitamente a questão da psicossomatia. O que é que a psicossomatia diz? Ela é uma ciência, na verdade, interdisciplinar. Ela mistura a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. E a psicossomatia, ela entende o ser humano integral. Olha só. A medicina vai entender o ser humano como corpo. A psicologia vai entender a mente do ser humano. A psiquiatria vai entender a mente numa outra instância. Mas a psicossomatia, ela entende esse ser humano integral, do jeito que a Bíblia fala. A psicossomatria, ela é um conceito, na verdade, científico, totalmente alinhado à Bíblia. Ela trabalha o ser humano na sua integralidade. O ser humano, corpo, alma e espírito. Inclusive, tem uma vertente dessa psicossomatia agora, que é a parte da psicologia espiritual, a psicologia cristã, na verdade. Porque a psicossomatia entende o seguinte, que se o médico der o remédio e tratar o corpo o psicoterapeuta tratar a mente do ser humano, quem vai tratar a área espiritual do ser humano? Olha que coisa mais interessante essa descoberta da psicossomatia. A psicossomatia, ela visa integrar, na verdade, né? Integrar aqueles que tratam a espiritualidade. Inclusive, os budistas já estão utilizando isso há muito tempo. Nós, enquanto igreja cristã, temos esse preconceito. Por quê? Porque essa psicossomatia, ela faz a integração do ser humano. Corpo, alma e espírito. Para quê? Para que o ser humano, em todas as áreas da sua vida, ele seja íntegro, ele seja integrado, vamos dizer assim, equilibrado, de modo que ele possa ser feliz. Feliz na sua espiritualidade, feliz na sua instância emocional, feliz na sua instância física. Até porque, numa outra live nós falamos sobre isso, eu sei que o tempo já foi, mas assim, 70% das enfermidades físicas são em decorrência do desequilíbrio emocional. A psoríase, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela veio para mim porque ela tinha uma psoríase fortíssima. E de repente ela já passou, estava engordando de tanto tomar cortisona, tanto tomar remédio à base de corticoide, tanto passar cortisona no corpo e a psoríase não ia embora. Então nós começamos a trabalhar na área de inteligência emocional. Ela descobriu o que estava por trás daquela psoríase, que na verdade era uma ansiedade para terminar a faculdade. Olha que coisa interessante. Então, por causa o alto nível de ansiedade para terminar a faculdade, ela desenvolveu uma psoríase no último ano da faculdade. Então, assim, são coisas que vêm no corpo do ser humano que não o objetivo, o que causou, na verdade, foi um desequilíbrio emocional. Então, vale a pena se cuidar, vale a pena se tratar. Não adianta tudo a gente ser assim tão leigo, né? Espiritualizar e ser tão místico nas questões. Se eu me ungir todo dia, eu vou ficar bom. Não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas questões místicas que vêm da nossa formação tradicional, do nosso modo de ser igreja tradicional. Entende? Sim. Como que um líder de igreja confronta um bipolar? Com a verdade. Com a verdade. Simplesmente com a verdade. O líder de igreja, ele não pode... com medo de perder aquela pessoa, com medo de perder aquela família, ele não pode embarcar na onda do bipolar. Porque senão o líder acaba tendo que ter comportamentos bipolares conscientes só para não confrontar o bipolar. Olha só. Isso é muito sério. Por exemplo, não, eu sei como lidar com fulano. No dia que ele tá bem, eu tô bem com ele. No dia que ele tá mal, aí eu finjo que não tô vendo. Quer dizer, o líder é obrigado conscientemente a ter um comportamento bipolar em função da bipolaridade inconsciente de alguém. E não pode ser assim. Claro, com todas as reservas para nós não nos machucarmos, mas o bipolar ele precisa ser confrontado. Por quê? Não que o confronto seja o remédio para o bipolar, mas o confronto é uma ferramenta para o bipolar se conhecer, se autoconhecer, conhecer os seus limites e saber trabalhar com as suas dificuldades emocionais. Então, nós temos que lidar com verdade. Para fechar, meu amor, fala do curso que você vai dar online aí, que eu quero passar para os meus ouvintes. Aquele curso que você vai fazer. Já tô com saudade de você. Você tá querendo me despedir? Eu já tô com saudade. Não, já vai voltar terça-feira, se você tiver um tempinho, para a gente falar da depressão. Tá? Então, você fala daquele que você falou que vai fazer online. Isso.
Esse sábado agora, dia 3, nós estamos fazendo um treinamento de Spiritual Body Language. O que é que significa isso? O ser humano, ele tem uma expressão corporal, né? Então, a nossa alma faz o nosso corpo falar. E o nosso espírito também faz o nosso corpo falar. Como é que a gente identifica essas questões? Pelo modo de falar, pelo modo de andar, pelo modo de gesticular das pessoas, nós lemos o que os céus estão querendo dizer a respeito dessa pessoa, a respeito do seu corpo. Por exemplo, se você está fazendo uma reunião de mulheres, né? Aí chegou uma mulher que ela chegou na reunião, ela baixou os ombros, ela ficou assim o tempo inteiro na reunião. Provavelmente, se ela tá com seus ombros assim, se ela tá com as suas mãos acolhidas, provavelmente essa mulher está dizendo assim, eu não fui aceita no ambiente. Ou estou morrendo de medo de ser descoberta. E quando nós lemos, quando nós fazemos a leitura espiritual e emocional disso, como que nós tratamos? O embrace, nós abraçamos essa mulher, nós fazemos ela se aceita no ambiente. E aí, numa instância espiritual, nós repreendemos o espírito de rejeição, nós repreendemos o espírito de abuso. Então, o que é que nós vamos tratar nesse treinamento? Nós vamos dar ferramentas para que as pessoas entendam o que é que está por trás desse body language, da linguagem corporal. O que é que a linguagem corporal significa para nós no corpo, na alma e no espírito. E será esse sábado agora. Esse sábado. Se você permitir, eu posso colocar o link aqui. Olha, nós estamos criando um grupo privado online, né? Vai ser aqui em Orlando, mas nós vamos ter um grupo privado online também, para que as pessoas que estejam no conforto da sua casa também possam assistir. Nós vamos dar uma senha para a pessoa e ela vai acessar de modo online. E tem certificado no final. Tá. Última pergunta só para... que a gente vai voltar. Se ela puder, na próxima terça, a gente vai fazer outra live com ela sobre outro assunto. Que a gente não pode ficar muito tempo aqui, porque fica muito tenso, já é madrugada no Brasil. E fica cansativo. Mas tá todo mundo te pedindo para voltar aqui terça-feira. Mas a última pergunta... dizer você o assunto e aí a gente prepara. Tá, eu vou te falar depois qual vai ser o assunto. A última pergunta, só para a gente fechar mesmo. E quando a ovelha é pastoreada por um líder bipolar? Oh! Essa pastora é tremenda! O líder bipolar, a capacidade carismática dele de atração é a mesma capacidade de jogar para fora, né? É a mesma capacidade. A ovelha, com muito respeito, porque aí envolve uma questão de autoridade delegada, que é um outro ponto que a gente pode falar outro dia, né? Alguém delegou esse líder, por um chamado de Deus, alguém delegou esse líder para estar ali. Então, a ovelha, através de um respeito dentro de uma autoridade delegada, mas ela precisa confrontar também o líder bipolar. O líder manipulador, o líder controlador, o líder que ao mesmo tempo ele ama e ele odeia, o líder que ao mesmo tempo ele quer, mas ele joga fora, o líder que ao mesmo tempo ele traz para perto, mas ele expulsa, o líder que ao mesmo tempo ele acolhe, mas ele rejeita. E isso é real. Eu quero, inclusive, aproveitando esse gancho teu, pastora, fazer um chamado aos nossos colegas de ministério, aos nossos amigos de ministério. De repente, líder, se tiver alguém nos ouvindo ou que vai nos ouvir ainda, de repente você não é assim por maldade tua. De repente você é assim porque um dia você foi ferido também por um líder bipolar. De repente a tua bipolaridade pode ser um mecanismo de defesa. A tua bipolaridade pode ser uma tristeza profunda, pode ter sido causado por um evento traumático. Antes de você machucar as pessoas que te amam. Porque o que o líder faz com as suas ovelhas, possivelmente ele faz silenciosamente com a sua família dentro de casa, que é obrigado a silenciar para manter posições ministeriais. Então, como nós acompanhamos muitos líderes, aliás, 80% dos meus clientes são líderes. E a gente vê o quanto o líder sofre com o próprio dilema dele, de amar e rejeitar ao mesmo tempo. Então, você, líder, querido, amado do Senhor, com muito respeito pela tua vida, com muita misericórdia pela tua vida, eu quero dizer para você que nós estamos aqui para te ajudar. Isso não é uma crítica a você pessoalmente, mas isso é para trazer saúde para a tua vida.
Isso é para trazer saúde para você mesmo, saúde para a tua família. De repente, quem sabe, uma tomada de consciência tua, que você precisa de ajuda, vai levar o teu ministério para o next level, vai levar o teu ministério para crescer mais, vai levar as tuas ovelhas a saírem debaixo de um império faraônico de depressão e elas possam viver de fato o que Deus chamou a tua igreja para viver, uma plenitude de paz, de amor e de justiça, que são os conceitos do reino de Deus na terra. Então, se você, líder, se sente assim, identificou alguma coisa nessa live com a tua vida particular, não se sinta mal, não se sinta ofendido, não se sinta exposto nem ridicularizado, mas entenda que esse pode ser um veículo, um mecanismo de Deus para a cura na tua vida, para o teu ministério e para a felicidade da tua família. Uau! A gente vai voltar, viu, gente? O nosso horário já foi. O nosso horário já foi, mas a gente vai voltar na próxima terça. Se a Verbena, você pode voltar na próxima terça? Posso, meu amor, já confirmado. É terça-feira. Então, na próxima terça, nesse 7h30, aqui nos Estados Unidos, 22h30 no Brasil, nós vamos ter mais um bate-papo com a nossa amada Verbena Souza. Eles estão te pedindo o link do seu curso. Escreve aí. Vou colocar. Pastora querida, a próxima terça não seria 13, né? Não, né? Ok. Eu só não posso na terça 13. Mas se for na outra, não tem problema nenhum. Eu acabei de olhar aqui algo. Dia 6. Próxima... Então, terça-feira, dia 6, nós estamos confirmados. Ok. Coloca o link do curso. Vou colocar agora. Tá, só para a gente terminar aqui. Tá bom, meu bem. Ok, vamos orar. Meu Deus, o assunto é extenso. Próxima terça. O assunto é extenso. Próxima terça a gente conversa mais um pouco. Quanto mais a gente abrir a mente, mais a gente busca cura, mais a gente se torna pessoas melhores para viver melhor nessa terra como seres humanos. Nós precisamos viver melhor com as pessoas, né? É verdade. Senhor, muito obrigada por esses momentos. Sim, Jesus, muito obrigada por vida tão estudada, esclarecedora, que muito nos ajuda, Senhor, nessa noite. Eu ruminar esse assunto, porque nós queremos saber com as pessoas que convivem conosco, que são bipolares. Nós não queremos perdê-las, nós queremos ajudá-las, nós queremos, Senhor, encontrar um caminho para que nós possamos também ser bênção para a vida delas. Nos abençoa, nos guarde, nos dê uma noite restauradora de sono. Nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Coloca o link, please. E nós vamos desligar. Deus abençoe, queridos. Foi bom demais. Amém. Muito obrigada por tudo, pastora, pela confiança. Acima de tudo, que Deus possa te abençoar muito. Você também, fica na paz. Você também, meu amor. Deus te abençoe.